Você que está nos vendo e nos escutando, está no local certo. Está no ambiente virtual de construção de conteúdos que propõe caminhos para a evolução humana. Muito obrigado a quem está chegando, obrigado, Renata, obrigado, estimado amigo, escritor Pablo Moreno, que está aqui interagindo com a gente. De imediato, eu quero passar a palavra para a grande amiga, liderança social, que trabalha em uma das áreas mais importantes para a humanidade, que é a produção de alimentos saudáveis. Essa relação entre quem produz e quem consome, essa relação entre campo e cidade. Maristela, seja bem-vinda para a tua saudação e para a tua primeira importante intervenção desse nosso encontro. Pois então, bom dia a todos e todas que nos escutam nesse domingo maravilhoso. Embora seca, temos que cultivar a natureza com todo o empenho, com toda a gratidão. E dizer para vocês que na escola, hoje, como estamos falando em educação, eu lembro muito bem que nós falávamos do infinito e do finito. Então, a nossa história infinita que nos antecedeu, ela foi registrada em ciclos, em etapas, e cada geração um círculo. Então, nessas gerações, uma após outra, muitas histórias foram escritas, muitas histórias boas, construtivas, outras destrutivas, muita diferença entre pobres e ricos, sempre teve essa discriminação social de usar do povo para enriquecer. Isso é histórico, sempre teve e não terá se nós lutarmos para que seja diferente. Então, nós, como a semente, ela nasce, morre, nasce novamente, morre novamente, somos sementes humanas. E neste momento, como humanos, que estamos aqui exercendo a nossa missão, temos um grande desafio pela frente. Como vamos fazer com que essa revolução que está aí, da informática, do digital, de nos vermos à distância, o maravilhoso que tem nessa história toda, como fazer para que seja para a vida e não para a destruição. Então, nesta atividade, hoje, neste momento, é o estudo que precisamos fazer para entender o que é essa inovação, o que é esse estouro dessa informática toda, dessa explosão, dessa mudança em 20 e poucos anos que o mundo virou do avesso. Como isso pode estar ao nosso serviço, ao nosso benefício? Temos alguma coisa que podemos interferir? Podemos fazer algo para que esteja, de fato, ao nosso serviço? Como nós não deixar que a pequena minoria do universo, da Terra, dominem novamente a humanidade através destes meios? E somente temos um caminho: sermos conhecedores do assunto, sabermos, porque o conhecimento é o que muda a história da humanidade. E cá estamos nós, neste momento, 10 horas, domingo de manhã, estudando, procurando compreender o que é essa explosão que aconteceu no universo. Qual a nossa missão como ser humano? Em que nós podemos ajudar para o mundo ser melhor através dessa tecnologia? É o desafio, é a nossa missão. Vamos descobrir. Tenham um bom dia, um bom encontro
e até mais. Muito bem, obrigado, Maristela, por essa abertura, por essa saudação inicial e por esse acolhimento a quem está no nosso estúdio virtual, a quem está interagindo, né, através das plataformas, seja do YouTube, seja do Facebook. Sejam todos bem-vindos, como a gente tem dito, o encontro é com vocês. E como a Maristela, de forma muito sábia, muito direta, apresentou, estamos tratando de onde estamos e para onde podemos ir. Isso não é apenas um conceito da filosofia abstrato. É o que nós precisamos como seres humanos e como vamos usar essa maravilha da inteligência humana, né, que está aí para nos servir e não para nos escravizar. Também agradeço a Maristela pelas metáforas bonitas que ela utilizou da nossa educação ligada à natureza, ligada à semente, ligada ao cultivo da terra, né? E isso vai nos ajudar muito aqui também na nossa reflexão. Muito obrigado e parabéns, porque hoje é teu dia de aniversário também. Existem os nativos digitais, que têm uma facilidade enorme para se movimentar nessas ferramentas, e os imigrantes digitais, que eu me incluo, somos a maioria, né? E que estamos tentando compreender esse universo digital, essas ferramentas interessantíssimas, importantes, né? E que atualmente dominam a nossa vida, nosso trabalho, nossas perspectivas de presente e também de futuro. Eu, como estudante, por exemplo, a capacidade que eu tenho, ou que está à minha disposição para aprender no dia a dia, é algo extraordinário. Eu lembro como estudante aí, até na UPF, ouvir o Jaime, por exemplo, falar de um livro, nós tínhamos que se preparar de um dia, né, talvez um dia, numa outra oportunidade, num evento, numa coisa, poder comprar o livro. Né? Hoje a gente pode comprar o livro, baixar o livro na hora, né? Quando um companheiro, uma companheira fala sobre um determinado assunto. Então, a nossa capacidade de acessar conteúdos, desde que, obviamente, a gente tenha uma capacidade, uma educação formal e, enfim, capacidade crítica para analisar o conteúdo, ver se tem fundamento ou não, ela é extraordinária. Eu estudo todo dia, mesmo sem ter muito domínio sobre a ferramenta digital, eu consigo estudar todo dia, né? Porque por exemplo, eu faço um comentário para uma rádio Fronteira Sonora aí do Passo Fundo. Aí eu faço uma análise de uma notícia, né? Mas para mim falar da notícia, eu tenho que ver o contexto dela, né? Então, em 40 minutos, 1 hora, eu consigo ter acesso a várias coisas através da ferramenta digital, do celular, da internet. Então, isso do ponto de vista da potencialidade, é enorme. E como analista de sistemas, tem uma visão positiva do desenvolvimento das tecnologias de informação, das tecnologias digitais, em especial a inteligência artificial, e que na provocação também eu fui desafiado a fazer uma pequena abordagem conceitual sobre ela. Né? Afinal de contas, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um conjunto de procedimentos que permitem, de programas, de software, de algoritmos, que permitem com que possamos controlar e fazer com que os dispositivos digitais e não digitais estejam à disposição das pessoas de uma forma organizada e programada. Né? Algoritmo é um conjunto de procedimentos que permitem com que haja interação humana com os dispositivos eletrônicos. Isso é inteligência artificial. E algo criado pelo ser humano, com todas as falhas que a humanidade tem. Porém, o que nós vimos nos últimos 15 anos, em especial, é que a inteligência artificial e as tecnologias digitais são algo que vieram para ficar, é algo positivo, e enquanto ferramenta, que foi a palavra inicial que você utilizou, Otávio, ela pode ser usada para a dominação, pode ser usada para vários objetivos, né, que causam danos à humanidade. Mas também, assim como tudo aquilo que o ser humano cria, pode ser utilizado para melhorar as condições de vida, de interação entre as pessoas. E aí começam os elementos que eu queria destacar enquanto potencialidades. Existem muitas coisas que nós não havíamos conseguido, enquanto seres humanos, fazer ainda. Né? Por exemplo, encontrar
mecanismos que fizessem a integração entre os milhões de habitantes do planeta, entre as milhões de pessoas que habitam determinadas áreas nacionais, países, regiões e estados. Eu acho que um potencial enorme da inteligência artificial é organizar o processo de participação das pessoas. Eu nem falo daquilo que é importante para a educação, que é a universalização do conhecimento. Conhecimento que a humanidade produz em escala cada vez maior e que, na estrutura tradicional de educação e reprodução do conhecimento, seria impensável você universalizar e socializar. Nós dobramos, e estou falando por baixo, a cada ano de conhecimento produzido pela humanidade. Como é que a escola e todos os sistemas educacionais do planeta vão conseguir fazer chegar até as pessoas essa quantidade de conhecimento? O mundo virtual, o mundo digital e a inteligência artificial permitem isso. Então, na esfera da educação, nós temos esse grande potencial de acelerar a chegada com mecanismos visuais, auditivos, né, às pessoas. E na esfera da política, há um potencial ainda não explorado adequadamente, que permitir a participação das pessoas no debate político e nas decisões. E eu acho que, inclusive, com vantagens, porque com vantagem em relação ao rádio e à televisão, porque ele tá favorecendo o letramento. As pessoas estão convivendo, escrevendo e mandando mensagem todos os dias, embora, evidentemente, aparecem mensagens estropiando o português o tempo inteiro, mas é uma oportunidade que tem, uma contingência da vida, e que faz com que as pessoas, inclusive, avancem no próprio letramento. E quando fui implantar essa Universidade Federal da Fronteira Sul, junto com o Dilvo e todos aqueles que chegaram no primeiro momento, nós tivemos dificuldades enormes, porque é uma instituição multicamp em 3 estados, com distâncias muito grandes, e necessidade de muita reunião, de muito isso, de muito aquilo, era muito caro, muito perigoso, muito custoso em termos de tempo e de outras coisas. Quando implantamos um sistema de videoconferência, podendo fazer as reuniões de formação, reuniões administrativas, reunião dos conselhos, tudo à distância, melhorou muito a vida. Eu até cheguei a dizer que o sistema multicampismo das universidades seria salvo se entrássemos com sistemas muito bem organizados sobre isso. No futuro, criar para o mundo social um conjunto de algoritmos importantes que incorporem as leis e constranjam a todos a um comportamento que seja absolutamente irracional e que ninguém possa fugir dele, como não podem fugir das leis da natureza. Eu imagino que o sistema de justiça pode desaparecer da face da Terra para o bem da humanidade, né? Que a inteligência artificial pudesse ser, evidentemente, substituir os nossos tribunais. E diante da síntese das melhores regras que a própria inteligência artificial poderia fazer, das melhores regras, receber as informações sobre os fatos e a eles pedir o próprio julgamento. Entende? Aí fugiríamos dessas barbaridades que, às vezes, acontecem ali. Vejo promessas importantes para a humanidade, mas quanto mais radicais, mais importantes. E eu diria que é um desafio muito grande que a gente está hoje, né, se propondo e aí entrando, né, nessa caminhada diferente e aprendendo. Então, eu acho que essa forma de comunicação, ela hoje é um benefício muito grande. Tem seu benefício grande, né? A gente sabe que tem 2 lados. Como tudo tem 2 lados, isso também tem o lado que não é bom, né? Que é a manipulação, que é o que a gente está vendo aí todo dia, né? Mas acho que o contraponto disso também é o lado bom,
de nós podermos chegar, né, com mais facilidade, né, nas pessoas e poder estar fazendo tantas coisas que antes a gente não conseguia. Por exemplo, eu, olhando para a comunicação, né, a história aí da comunicação, eu me comunicava com a minha mãe por carta, há anos atrás. E chegava lá, minha carta chegava 15 dias depois que eu escrevia para ela. E assim era. Hoje eu posso falar com ela todo dia, eu posso ver ela todo dia, eu posso ver minhas filhas que estão longe de mim, né, que não estão em casa, minha neta, acompanhar o crescimento dela. Então tem, assim, muitas coisas boas em toda essa história, né, que vem acontecendo. Então, é uma ferramenta maravilhosa, fantástica, que universaliza a informação. No entanto, a mesma vantagem que ela traz de dificuldades. Porque a população, as pessoas que têm essa ferramenta à disposição, em primeiro lugar, elas têm que saber escolher. Se escolher mal o caminho, ela pode ser uma ferramenta que traz tantos prejuízos quanto vantagens. Segundo, quando falamos de universalização da informação, que a internet, que a era digital nos propicia, nós estamos falando de quem? De quantas pessoas? Este é, para mim, o grande desafio do momento que estamos vivendo. Eu tenho uma informação que recebi há poucos dias, não tenho uma fonte oficial, mas parece-me que no Brasil, em torno de 60% dos celulares são celulares pré-pagos, que é o grande mecanismo de acessar essa tecnologia digital. Então, significa que estamos falando de uma enorme exclusão desta fantástica ferramenta. E quando se fala em educação dos alunos, bom, passa primeiro, eu tenho acompanhado alguns alunos lá na minha casa, meus filhos, da dificuldade que, às vezes, o próprio professor tem de lidar com esta ferramenta para ser um educador digital. Às vezes, as crianças de 8, 9, 10, 12 anos têm uma facilidade muito maior da nossa geração, que sou dos jovens dos anos 70, 80. Tá? A juventude de hoje tem uma enorme facilidade, e eles percebem a dificuldade que os professores mais dos 50 anos, dos 45, 50 anos, eles têm de lidar com essas ferramentas. Então, este é um dos problemas e que é um grande desafio, um dos grandes desafios, os professores aprenderem a usar essa máquina para serem os formadores da nossa comunidade, da nossa sociedade. Segundo, democracia na era digital. Este é o desafio para nós no Brasil, de modo especial, que a grande massa da população de alunos e cidadãos estão excluídos desse privilégio, porque o sinal de internet, se aqui na capital já tem problemas, você imagina o que é o sinal da internet na minha Aratiba, que lá ainda bem que agora estendemos a rede de fibra ótica, e aí poderemos escolher governos que tenham um projeto de inclusão, um projeto que valorize a vida das pessoas acima do interesse do lucro. Esses são as máquinas que estão à nossa disposição, mas insuficientes para resolver todos esses problemas. Esse evento foi construído, esse canal está sendo construído a várias mãos. A participação de inúmeras pessoas que não apareceram diretamente aqui hoje foram importantes. E penso, doutor Jaime, que esse é o desafio, estimado Ivar, de nós pensarmos como usamos essas ferramentas. Estou contigo, Gilmar, né, na perspectiva entusiasta, otimista, de que nós vamos aprender a fazer bom uso. Ainda observamos aspectos trágicos, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista social. Temos ainda um negacionismo que não tem como se negar completamente, né? Desde o que foi há meia década atrás, das operações financeiras, da relação bancária, que começou, né, um dos aspectos da vida que entrou a tecnologia, não adiantava a gente querer ir no caixa, porque, né, era para ir lá com a máquina fazer a relação, e isso veio cada vez mais forte.
seja do ponto de vista disso que você falou, Jair, né? Das bobagens que tem na internet e o quanto isso ocupa a vida da maioria das pessoas, que sobrecarregam a mente, né, com essa necessidade de ter novidades superficiais, e aí autores como Bauman, que morreu há pouco tempo, né, já alertava para essa sociedade de pessoas desinformadas, desorientadas, né? Então, esse é o local que nós estamos, né, Isanete, né? Com um grau de ansiedade, de estresse, de sobrecarga, do ponto de vista geral, que afeta a todos nós. Precisamos, sim, fazer a leitura. Aqui vou fazer referência a um jovem doutor, que quem puder acompanhe a fala dele, está lá no meu Instagram, uma fala muito objetiva, de 1 minuto, sobre a necessidade de termos uma leitura adequada, né, do que foi, né, o último período, né, as fake news, a desorientação ou, estimado Áureo, o impacto negativo, instrumentalizador da inteligência artificial que escraviza. Então, eu não tenho dúvida, né, da necessidade de reforçarmos nosso entusiasmo, a nossa esperança, o que tem de bom nessas ferramentas, mas hoje, no geral, ainda nós estamos escravos. Estamos escravos da maravilha que nós, seres humanos, construímos, né? Porque é uma maravilha isso, né, Ivar? E a gente poder, eu aqui em Passo Fundo, você em Porto Alegre, nós estamos conversando e compartilhando trajetórias e visões assim, né, que se complementam. Fico muito feliz. Reforço a cada um, né, o meu agradecimento, reforço a você, Otávio, Isanete, Ivar, Giolo, Áureo, Alisson, que estão aqui conosco até o final, a Maristela, que fez aquela abertura muito interessante, uma grande liderança que está com a gente aqui. Então, um abraço, até a próxima, seguimos. Valeu, grande abraço.